Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, nessa noite, mais uma vez, eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Vamos abrir, então, a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz a tentação de Jesus. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Nós te damos graça, Pai, em nome de Jesus, nessa noite. Obrigado, meu Deus. Que o seu nome seja louvado, Pai. Edifica-nos com essa palavra, Senhor. Recebe glória para si nessa noite, Pai. Leva a todos nós aqui ao entendimento pleno, completo, da tua vontade, através da pregação do teu santo evangelho. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Esse texto, mais do que nunca, é muito usado em diversas pregações. E no contexto geral dele, nós vemos que Jesus ele derrotou o inimigo, citando um texto real das Escrituras, sem as distorções que o inimigo deu para esse texto. Nas três propostas do inimigo, bem verdade é que ele citou a Bíblia, mas ele citou a Escritura de maneira distorcida, tirando do contexto, Mas em todas as investidas de Satanás, Jesus derrotou ele citando a palavra, dizendo: está escrito dessa forma. E nesse versículo 4, especialmente, nós vimos que Jesus ele deu uma afirmação categórica, uma afirmação verdadeira e digna de atenção para todos nós. Note que Jesus disse aqui que nem só de pão viverá o homem. Em algumas versões está mais de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui está de toda a palavra que procede de Deus. Louvado seja Deus. Bom, meus queridos, eu vou ser bem objetivo e dizer para os irmãos que todos esses 66 livros tiveram como fonte Deus. O próprio Deus inspirou esses homens a escrever esses 66 livros que compõem, a Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas será que só nós termos essa consciência, essa convicção de que são 66 livros inspirados é suficiente para nós? Esses dias eu conheci um homem e esse cidadão tentou por ali, por algumas palavras, afirmar que a Bíblia não era toda a palavra de Deus. Ele disse que a Bíblia continha a palavra, mas que toda a Bíblia não era a palavra de Deus. Ou seja, é uma heresia, Desde Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não existe textos isolados onde podemos dizer que ali tem a palavra de Deus,
como também não existe nenhum livro da Bíblia que nós podemos tirar a parte e dizer que não é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é 100% inspirada, inerrante, e toda ela é a palavra de Deus. Note isso. Posto isso, nós sabemos que todos nós aqui, no mínimo, fizemos pelo menos uma refeição hoje. Ontem também. E se estamos aqui saudáveis, ou mesmo que estejamos com qualquer uma enfermidade, só estamos de pé, verdadeiramente e humanamente falando, porque nós nos alimentamos, né? Você teve que comer alguma coisa, você teve que se alimentar, você teve que ingerir alimentos, você teve que ingerir tudo que o seu corpo precisa para te dar energia. Você teve que tomar água, você teve que comer alguma proteína, você teve que comer algum carboidrato, você teve que absorver vitamina do sol, dos alimentos que você consumiu. Por quê? Porque isso é o que te dá energia. Isso é o que movimenta o seu corpo. Cada célula do seu corpo, cada órgão do seu corpo necessita que você alimente. Se nós ficarmos 2, 3 dias, 4, 5 dias sem comer, nós vamos enfraquecer. Nós vamos entrar numa situação de desnutrição. Se não tomarmos água também iremos ficar desidratados, iremos emagrecer. Toda a gordura acumulada no seu corpo irá ser consumida e por fim iremos definhar e morrer. Fato é que nós precisamos comer, você precisa se alimentar, todos nós precisamos nos alimentar para que o nosso corpo tenha um bom funcionamento. Isso é fato e nós não podemos discutir isso. Mas aí vem o Senhor Jesus e diz que nem só de pão viverá o homem. Então, na visão humana, e principalmente na visão do homem que não é regenerado, que não nasceu de novo, que não foi transformado, ele pensa que só precisa do pão, da comida, do alimento, do sustento. Só precisa encher o estômago, só precisa de alguma forma ingerir alimentos e líquidos. Meus irmãos, mas nós que fomos iluminados, que fomos escolhidos e que fomos transformados, a palavra de Deus diz que você e eu não estamos firmes apenas pelo alimento que comemos. É uma realidade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Como então podemos provar isso? O que as Escrituras podem nos dizer? Será que você está de pé hoje só pelo feijão, pelo arroz, pela proteína que você comeu? Será que estamos aqui vivos hoje simplesmente por causa de um vegetal que nós alimentamos, de uma carne, ou de qualquer outra fonte de alimentos, de um peixe? Vejamos o que as Escrituras nos diz. Eu tenho aqui algumas verdades sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, e você e eu precisamos entender isso. Precisamos valorizar mais as Escrituras. A Bíblia diz, meus irmãos, que a palavra ela aperfeiçoa cada um de nós. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus. E essa Escritura inspirada é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meu irmão, a palavra de Deus, ela aperfeiçoa o cristão. Ele se converte, mas ele precisa ser aperfeiçoado. Quem faz essa obra no homem e na mulher? A palavra de Deus. É ela que aperfeiçoa todos nós. O que é aperfeiçoar, meus irmãos? Aperfeiçoar é a arte de trabalhar um material bruto e refiná-lo e dar formas e melhorar esse material, lapidar com esmero esse material. E é isso que o ensino da palavra de Deus faz conosco. Engana-se quem pensa que só precisa comer. Você precisa ler a palavra, você precisa estudar as escrituras. É ela que nos dá crescimento no conhecimento do caráter de Cristo. É ela que nos confronta em nossos pecados. E é a palavra de Deus que corrige os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. É a palavra de Deus que nos educa, que educa o nosso coração, para que nos tornemos dia a dia mais parecidos com Cristo, a fim de nos deixar preparados para uma vida que glorifica o nosso Pai Celestial. Quem faz isso, meu irmão? A palavra de Deus, as Escrituras. Só que a palavra de Deus também, ela não somente aperfeiçoa para que a pessoa tenha vida com Deus, ela também limpa todos nós. Jesus disse aos discípulos em João 15:3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela tem o efeito de limpeza. Ela faz a higienização da alma do ser humano. Uma boa limpeza, meus irmãos, não acontece sem um material adequado ou algum procedimento envolvido. Algumas mulheres aperfeiçoaram o método que aprenderam com suas mães, outras desenvolveram novos caminhos. Mas seja como for, a limpeza é necessária em qualquer ambiente que as pessoas vivam. Nós precisamos limpar o nosso corpo como tomando banho. Nós precisamos limpar nossas roupas, limpar a nossa casa, limpar lá onde nós trabalhamos, limpar o carro. Tudo precisa ser limpo. A palavra de Deus, ela é capaz de fazer essa asepsia no ser humano. Louvado seja Deus. Na verdade, a limpeza, ela nos proporciona estar limpos, adequados para viver uma vida saudável e confortável em Cristo Jesus. A palavra de Deus é capaz de fazer isso nas nossas vidas. A palavra de Deus é quem limpa a nossa mente, quem limpa a nossa alma, quem limpa o nosso coração. Louvado seja Deus. Ovelha de Deus, a palavra do Senhor inspirada é o mais excelente material para a purificação das nossas almas. É ela que nos purifica. Se você tem lutado contra pensamentos maus, comece a estudar a palavra para você ver se ela não limpa a sua mente. Leia as Escrituras, alimente-se da palavra de Deus e com todo o empenho e perícia, a palavra de Deus te limpa e te purifica, conforme a Bíblia nos diz. Só que eu te pergunto, você já mergulhou nas Escrituras com o propósito de ser purificado? Você já teve a intenção de ler a sua Bíblia na busca por essa pureza, por essa limpeza? Enquanto nós lemos, o Senhor trabalha e faz essa limpeza em nosso ser. Então tenha coragem, meus irmãos, de entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como então essa palavra faz efeito nas nossas vidas, meus irmãos? Ela aperfeiçoa você e ela também te limpa de toda impureza, para que você esteja apto para fazer a vontade de Deus. Só que essa palavra que aperfeiçoa,
essa palavra que limpa, ela também santifica. Eu vou repetir, Jesus disse para o inimigo assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra, ela tem poder. Essa palavra, ela foi inspirada com um propósito. A Bíblia não é somente um livro qualquer, ela tem um propósito. Ela foi enviada com um plano da parte de Deus. E esse poder que está nela aperfeiçoa. Esse poder que está nela, ele limpa. Esse poder que está nas Escrituras, ele santifica. Em João 17:17, Jesus disse para os discípulos, Jesus, na oração que ele fez a Deus, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Deus separou um povo para si, ele não escolheu o maior povo e nem o melhor povo. Ele separou um povo que ele mesmo iria capacitar, preparar e santificar. Meus irmãos, que privilégio nós temos de ser esse povo de Deus, que é aperfeiçoado, que é limpo pela palavra e que também é santificado por essa santa e gloriosa palavra de Deus inspirada que está bem aí nas nossas mãos. Louvado seja Deus. Só que essa palavra também tem outro propósito, meu irmão. Ela liberta. Em João 8:32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, enquanto a pessoa não ouve o Evangelho, ela não é liberta dos seus pecados. O Evangelho faz ela crer em Deus. E ela crendo em Deus, a palavra de Deus liberta ela de todo o jugo. Por que as pessoas abandonam o pecado? Abandonam a prostituição, abandonam todo e qualquer tipo de pecado, abandonam a idolatria, abandonam a mentira, o roubo, o crime. Por quê? Porque a palavra liberta essa pessoa. A palavra tem poder para libertar. Você é capaz de recordar-se de um tempo em que você foi escravo de alguma coisa? Alguns são escravos de seitas, do engano, da prostituição. Alguns são escravos do roubo, da idolatria, do crime, das drogas, né? Eu sei que cada um de nós temos muitas lembranças desse tempo de escravidão. As pessoas são escravas do medo, da depressão. Muitos outros problemas que nos acorrentavam. Mas chegou um dia, meus irmãos, que Deus, através do poder que há nessa palavra, Ele nos libertou. Quando conhecemos a palavra do Senhor dos Exércitos, ela nos liberta do cativeiro, da submissão às mentiras. Quanto mais conhecemos a verdade, mais queremos viver na verdade. Eu acho que você já concorda com Jesus, quando ele diz que nem só de pão vive o homem, porque se o crente ele apenas se alimenta do alimento cotidiano, ele não vai ter uma vida com Deus. Mas o homem regenerado, que nasceu de novo, que é nova criatura, ele precisa constantemente estar estudando a palavra, meditando na palavra, se alimentando da palavra. Para quê, pastor? Para ele ser aperfeiçoado, para ele ser limpo, para ele ser santo e para ele ser liberto de todo o pecado que ainda possa tentar sufocar ele e tirar ele da presença de Deus. Nós precisamos disso. Mais uma coisa, lá em Hebreus 4:12, a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é viva. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meu irmão, o apóstolo Paulo relata isso muito claramente, quando ele diz que ele faz o mal que não quer.
No entanto, o fazer o bem que ele deseja fazer, ele não faz. Nossa natureza, ela luta ferozmente contra o nosso espírito. Você conhece a sua natureza, o mal que ainda tenta florar em cada um de nós. Você consegue ver as suas reações no campo de batalha do seu coração e da sua mente, quando precisa reagir a alguma situação? Eu vou te lembrar que as Escrituras têm o poder de dar discernimento aos nossos pensamentos mais profundos e de nos fazer conhecer as entranhas e dobras do nosso coração. Mas para isso, meus irmãos, precisamos estudar, meditar e nos alimentar das Escrituras. Que palavra é essa que Deus então nos dá? Portanto, meu irmão, leia a palavra, deleite-se na palavra, renove-se na palavra. Não seja um crente ocioso, preguiçoso. Vigia. Tenha uma vida constante de oração e de leitura da palavra. Esforça para você ter esse entendimento que nem só de pão você vive, nem só de alimento você vive, nem só do almoço, do jantar, do café da manhã, mas existe uma parcela considerável da sua vida que depende muito do que você alimenta da palavra de Deus. Nós precisamos disso, meus irmãos. Nós precisamos disso diariamente, porque essa é a vontade do Senhor para nossas vidas. Amém? Então nós somos privilegiados, meus irmãos. Você já imaginou se não existisse a palavra? Como iríamos sobreviver? Foi Jesus quem disse foi Jesus, que nem só de pão viverá o homem. Por que muitos estão mortos espiritualmente? Por que muitos não têm mais vigor, não têm mais força? Porque a parte que era para estar sendo alimentada pela palavra está fraca, não está sendo suprida. Só pão, só alimento, só comida não está sendo o suficiente para você marchar na presença de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Ela tem poder para transformar o seu cativeiro, para te aperfeiçoar, para te limpar, para te purificar, para te santificar e para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Portanto, meu querido, deleite na palavra, estude a palavra e tenha força para que você venha vencer os obstáculos e permanecer firme na presença do Senhor na sua jornada. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Glória ao nome de Jesus.